Se você está grávida, está sofrendo com náuseas, enjoos, fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te contar quais as estratégias funcionaram comigo e o que a ciência diz sobre as substâncias que a gente pode usar para amenizar esses sintomas. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Letícia Coutinho, sou nutricionista, também sou mãe, estou na minha terceira gestação. Estou na fase inicial, no primeiro trimestre, então eu quero compartilhar com vocês todas as estratégias que têm me ajudado. E como cada gestação é única, eu vou te dar uma noção geral do que pode ser usado para amenizar o sintoma de náusea e de vômito, para que você teste, porque pode ser que uma coisa funcione, a outra não, e aí você vai testando até você ter alívio desse sintoma. Como eu disse, eu estou na minha terceira gestação. A primeira, ela não teve um desfecho positivo, eu tive um aborto espontâneo, mas eu passei pelos sintomas iniciais. A segunda, que é fruto do meu bebezinho arco-íris, que é a Betina, e essa terceira gestação que eu estou de 9 semanas. E aí estou no auge dos sintomas, e impressionantemente, essa gestação tem sido a mais difícil porque todas as estratégias que são possíveis de ser usadas não estão funcionando. Então, apenas uma tem salvado, que não é um medicamento, mas uma estratégia que eu vou deixar pro final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, se você está na mesma situação que eu, que você já testou de tudo e nada funciona, fica até o final desse vídeo porque eu vou te contar o que está funcionando comigo que de repente pode te ajudar. Mas geralmente as náuseas e os vômitos, elas são divididas em dois tipos. Tem aquelas mulheres que enjoam muito no período da manhã, então assim que acorda, por conta do período prolongado de jejum, elas sentem muita náusea e muita vontade de vomitar logo de manhã. E tem aquelas mulheres que têm essa sensação, esses sintomas ao longo do dia todo. Vamos falar primeiro sobre aquelas mulheres que têm os enjoos matinais. Isso é fácil de resolver se você ainda em jejum, ainda deitada, reservar alimentos mais secos. Então as torradinhas, os biscoitinhos funcionam muito bem. E você fazer a ingestão ali ainda deitada, esperar um tempinho e aí depois você seguir sua vida, levantar e fazer dar seguimento para a rotina da manhã. Então você fazer essa ingestão de alimentos secos e de origem de carboidrato ajudam bastante. Mas eu não vou deixar o meu lado nutricionista de lado e te indicar as melhores opções. Porque não vou indicar para você, ainda mais nessa fase de construção do seu bebê, aqueles alimentos chechelentos com gordura ruim e cheio de aditivo, de conservante. Isso não vai ser bom para você, não vai ser bom para o seu bebê. Então vou te deixar duas sugestões, na verdade 3 sugestões aqui que são melhores, são mais limpinhas. A primeira é o biscoito de polvilho, não tem grávida que não goste de biscoito de polvilho. A segunda é o biscoito Magic Toast, vou deixar a foto aqui, se você ainda não viu, não experimentou. Ela tem uma textura bem leve, bem crocante, são poucos ingredientes, não tem gordura trans, gordura hidrogenada, que são gorduras ruins, prejudiciais para o coração e para a gestação. E a terceira é o biscoito de arroz. Eu sei que esse tem menos aceitação, mas é o mais limpinho de todos, porque tem só o arroz, não tem aditivo, não tem... enfim, seria o mais ideal. Mas se você não gostar, a primeira e a segunda opção também tá valendo, elas são muito boas. E agora a gente tem aquelas gestantes que enjoam ao longo do dia. Geralmente, coisas mais sequinhas tendem a cair melhor, a gestante tolerar melhor. Então, tapioca, o pão, ou pão francês de forma, quando ele é tostado, sabe quando é fritinho na manteiga, feito tipo torrada, as coisas que são mais secas, as gestantes tendem a tolerar melhor, tolerar mais. Inclusive, o cuscuz, eu não sou do Nordeste, eu moro no Sudeste, mas... nossa, eu já gosto muito de cuscuz, mas na gestação isso foi para todas, em todas as gestações eu olho com amor pro cuscuz, e aí se eu pudesse eu comia cuscuz em todas as refeições. Tenho destinado só no almoço e no jantar, sempre que possível, mas se eu pudesse eu comeria em todas. Então fica aí de sugestão, se você não conhece o cuscuz hidratado, é maravilhoso para essa fase. Temos também o gengibre
Você pode utilizar na forma de bala. Hoje até tem nas farmácias as balinhas destinadas para gestante, paciente que está fazendo quimioterapia, radioterapia, que tem muita náusea também. E aí você chupa aquela balinha, o gengibre ele ajuda bastante a amenizar as náuseas e os enjoos. Você pode fazer na forma de chá, você pode bater na forma de suco. Então o gengibre ajuda bastante também. Ou então colocar pedacinhos na água e você ir ingerindo ao longo do dia. Ele também é bem eficiente. Outro elemento que também pode ser utilizado, mas esse é com mais cautela, e se você precisa ali de uma orientação profissional, que é o óleo essencial de menta piperina. Então você colocaria uma gotinha de água dentro de um copo de água filtrada, você coloca na boca, faz só um bocejo, não é para engolir, faz só um bocejo e elimina aquela água. Isso também ajuda bastante. Frutas, elementos cítricos, gelados, a gestante tende a tolerar muito melhor, cai muito melhor nessa fase. Então, limão é uma coisa assim, pra mim limão era ok, mas nas gestações, nossa, o limão, ele cria uma sensualidade, tudo fica muito gostoso com limão. Então, água com limão, já teve episódios na segunda gestação de chupar limão como se fosse laranja e achar aquilo maravilhoso. Então, os elementos mais ácidos tendem a ser muito confortável, trazer muito conforto para o sintoma de náusea e de vômito. E aí, como eu disse, os elementos gelados também facilitam bastante. E aí, só tenta não investir em sorvetes, açaí, porque apesar de ser gelado, ele também tem bastante açúcar. Então, picolés caseiros com abacate, manga, banana com morango, essas frutas elas dão uma cremosidade maravilhosa, muito semelhante a um sorvete, a um picolé industrializado. Então coloque a mão na massa aí, se vocês quiserem até posso deixar receitinha de sorvetes, de picolés para utilizar nessa fase, para amenizar os enjoos e as náuseas. Deixa aqui no comentário, se você me falar eu quero Nutri, eu disponibilizo para você um e-book bem especial. Mas falando agora dessa minha terceira gestação, eu tenho alguns antiemético, que é o que impede que você vomite, que podem ser utilizados nessa fase, mas mesmo assim, pra mim, eles até em alguns momentos impediam que eu vomitasse. Mas a sensação de mal-estar e de náusea, isso não passa, o remédio não tira com a mão, você fica... E aí só essas estratégias que a gente utiliza, esses recursos, que aliviam mais do que o próprio remédio, ele só impede que você vomite. Então, nessa terceira gestação, assim, tá sendo mais desafiador é manejar isso. Até que tive uma garrafa salvadora. Meu marido comprou uma garrafa pra ele umas 2 ou 3 semanas atrás. E é muito boa, que preserva muito a temperatura e eu não dei nada pra garrafa. Ele falou assim, quer que eu compre uma pra você? Eu falei, não precisa, eu tenho a minha de vidro lá no consultório, tem frigobar e eu tomo água gelada e tá tudo bem. E aí passou-se algumas semaninhas, a gente foi viajar e na viagem eu só bebi água da garrafa dele, ou seja, a garrafa que era pra ele não usou, quem usou fui eu. E aí ele precisou comprar uma pro pai dele e comprou uma pra mim também. E tem sido a única coisa que tem me salvado, porque aí ela mantém, eu coloco água gelada e muito gelo. Então fica assim, estupidamente gelada. Um gelado que até fora desse contexto da gestação eu nem gosto de beber, eu gosto daquela água mais fresca. Mas é impressionante, na gestação a água mais fresca me dá mais náusea e mais vontade de vomitar. E a água estupidamente gelada tem me aliviado muito, ao ponto de eu não estar precisando tomar remédio para não vomitar, não tenho vomitado. E a sensação de náusea melhorou absurdamente. Então, chupar gelo e beber água estupidamente gelada, para mim tem funcionado. Foi o último recurso, a última cartada que eu testei, porque tem relatos, tem estudo que mostra que isso ajuda, mas eu não tinha dado muita atenção, falei, capaz, uma temperatura vai resolver, e realmente pra mim tem resolvido. Então testa aí com você, se porventura você estiver aí na mesma condição que eu, que nada até agora resolveu. Deixa aqui nos comentários pra mim se você conhecia todas essas estratégias, se teve alguma diferente das que eu falei, que você usou e que te ajudou muito. E as mulheres sempre, as mães sempre leem os comentários
comentários, então é uma forma de você ajudá-las também. Então conte pra gente aqui a sua experiência e me conta se algum desses aí você não sabia e vai testar. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!